sem demora, nós vamos receber o nosso pregador desta manhã, pastor Wellington Vivas, que vai nos entregar o recado de Deus para o nosso coração. O fã-clube está forte, hein? Amém. Estende a tua mão direita. Diga assim: pastor Wellington, deixa Deus te usar para me abençoar. Então fique atento, ligadinho com o Senhor. Pastor, que Deus te abençoe. Saúde, paz e prosperidade, povo de Deus. Bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós nessa manhã, amém? Eu vou aproveitar você de pé para que leiamos a palavra. E após lermos, eu externo a minha gratidão a Deus e continuo saudando os amigos, os companheiros e todo o povo de Deus que está aqui para juntos recebermos de Deus nessa manhã. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Lucas 16. Essa madrugada eu estava orando e preparei uma outra palavra, mas falei com a minha esposa, ela está ali atrás, pastor Stefano. Ela, amor, já é quase, eram umas 5 horas, eu não conseguia dormir. Estava em oração, e aí eu falei, amor, eu preparei algo, mas Deus está me queimando o coração por um outro texto. E Deus está me queimando o coração por esse texto, queridos. Eu creio que Deus tem algo para derramar sobre nós nessa manhã. Lucas capítulo 16, versículo 19, a seguir nos diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Verso 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe a Abraão, a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Verso 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que se quisessem daqui passar para lá não poderia, e nem tampouco de lá passar para cá. Disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe deem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se de algum modo dos mortos eu fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Vamos orar, queridos? Fecha os teus olhos. Você está na casa do Pai, está num lugar de adoração, você está num lugar que você tem liberdade para adorá-lo. Eu costumo dizer sempre, com seus olhos fechados, a gente que tem viajado bastante, nós somos muito bem acolhidos pelo povo de Deus. O povo de Deus é muito acolhedor. E um dia eu cheguei lá em Atlanta, nos Estados Unidos, e eu fui hospedado por um irmão Beto, lá no estado da Geórgia. E ele falou comigo assim: pastor Wellington, olha, o senhor vai ficar aqui em casa? A geladeira está aqui tem água, aqui tem café,
aqui tem pães, aqui tem tudo. Pastor, eu não receberei o Senhor melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas também não lhe darei as coisas na mão. Está tudo aqui, o Senhor tem liberdade. Eu fiquei olhando para ele, pastor Alírio. Falei, obrigado, meu querido. Ele falou, eu só quero que o senhor se sinta à vontade. E eu pegava café. Mas toda vez que eu ia à geladeira, eu falava, irmão Beto, você pode pegar uma água para mim? Ele falou, pastor, eu já te dei liberdade. Aí eu falei com ele assim, por mais que você me deu liberdade, a gente tem restrições quando você chega num lugar. A gente tem limitações. Agora, quando eu vou lá para o interior de Minas, lá na casinha da minha mãe, eu deito na cama dela, eu mexo na geladeira a hora que eu quero. Tem hora que tem uma comida lá, ela acabou, eu vou lá, mexo nas coisas. Porque na casa da mãe, na casa do pai, a gente tem liberdade. Você não está preso a protocolos aqui, não. Aqui você pode adorar, aqui você pode glorificar, aqui você pode enaltecê-lo. Oh, Pai, nós te bendizemos nesta manhã. Nós te glorificamos porque estamos na tua casa, estamos na tua presença. Nesta manhã da bênção, Senhor Deus. Nós te pedimos que, como costumeiramente, o Senhor tem feito, que a tua graça nos envolva, que a tua palavra nos edifique, que o Senhor nesta manhã abra a porta do teu palácio sobre esta igreja. Nós cremos num Deus que não mudou, num Deus que operando o Senhor, quem o impedirá? Então abra os céus nesta manhã, venha glorificar a ti mesmo, envolva cada um de nós, traga a tua presença sobre este lugar. E nós queremos desde já rejeitar tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, tudo aquilo que rouba a tua palavra, tudo aquilo que mina as nossas forças, toda potestade, principado, nós repreendemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Abra os céus, Senhor, e glorifica a ti mesmo, faz milagres e mostra-nos o teu favor. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Que o Senhor continue agindo como agiu aqui na escola bíblica, que era sobre o Senhor a lição. Glorifique o nome poderoso do Senhor Jesus. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça. E que nesta manhã, enquanto adoramos, o Senhor dê ordens aos teus anjos a respeito deste lugar e das causas do teu povo. Nos abençoa nesta manhã, é a nossa oração. E nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela vida da nossa missionária, pela vida de toda a nossa liderança, né? Às vezes a nossa ausência é em função das viagens, mas sempre que chegamos aqui à nossa casa, nós temos pastor, nós somos pastoreado, sim, viu? Então eu quero agradecer a missionária por essa mais uma oportunidade de poder trazer a palavra do Senhor aqui nessa manhã. Saudar todos os amigos, pastor Fábio, todos os pastores que estão aí, pastoras, nossa diretora do seminário, professora Margarida, pastora Margarida, todos os seminaristas, toda a equipe lá do seminário, a todos os irmãos. Nós tivemos uma vigília lá, que eu estava brincando com o pastor Maxwell, pastora Margarida. Quase morreu gente, de tanto poder de Deus, né? Pensa numa vigília do céu. Meu Deus, eu tenho que ir mais lá, tem um manto diferente lá, né? Lá a gente não vai dar, não, a gente vai receber, né? A gente volta enfoguetado, como dizia o nosso apóstolo, nosso saudoso apóstolo. Foi uma vigília muito boa, muito abençoada, né? Estão de parabéns. Pastora Sula foi forte, não foi, pastora? Foi tremendo. Então, queridos, quero saudar a todos os irmãos, a todos os queridos nessa manhã, que o Senhor continue vos abençoando. Mas, sem delongas, o Senhor colocou essa palavra voltou ao meu coração nessa manhã, uma parábola contada pelo Senhor Jesus. Há quem diga que o tempo dessa história talvez seja bem antigo, né? Porque fala-se de Abraão, dos profetas, de Moisés, mas eu não quero me deter aqui no contexto histórico da parábola, e sim no que ela tem a dizer aos nossos corações. Jesus nunca perdeu tempo, Jesus sempre foi prático,
E ele sempre dizia o seguinte: uma coisa eu tenho, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Então tudo que Jesus falou, tudo que Jesus disse, cada vírgula do que Jesus falou tem que ser levado muito a sério por cada um de nós. E essa parábola é uma parábola especial, que Deus, através do Senhor Jesus, vai trazer um grande ensinamento e uma grande revelação aos nossos corações. Para que caminhamos nessa noite, o Senhor me deu um tema que talvez seja um pouco cacafônico, né, no português, um pouco interessante, mas o teor do tema é muito atual para os nossos dias, principalmente no momento histórico que vivemos, que creio que a nossa geração precede o arrebatamento, queridos. Tudo indica, já vou lhe dar o tema, que nossa geração, talvez, os nossos filhos ou netos, não vivam ou não vejam as coisas que vivemos antes que Jesus volte. Está tudo alinhando para o arrebatamento. Está tudo caminhando para o arrebatamento. Nós estamos vendo lugares, a terra está gemendo com dores de parto, como diz Romanos, capítulo 8, do verso 18 a seguir. Nós estamos vendo lugares que outra hora não falava-se de terremotos, de algumas coisas desse jeito, e nós estamos vendo a terra está totalmente agitada. Esses dias tremeu aqui pertinho da gente aqui na América do Sul, ali do lado norte do nosso país, tremeu ali em Suriname. Eu tenho uns amigos que moram lá, aqui pertinho da Guiana Inglesa, francesa, 2 horas de voo somente de Belém, pela floresta amazônica. E houve um tremor assustador ali, a terra dando terremotos em lugares que nós nunca ouvíamos falar de terremotos antes. Há um tempo atrás nós vimos um terremoto no México, eu acho que deve ter mais ou menos uns 6 a 8 meses. E foi um terremoto horrível, coisas terríveis. Esses dias alguém me mandou um vídeo de um tufão na África. É costume tufão lá na América, né? Alguns furacões lá, principalmente na área que a pastora morava, né? Eu fui uma vez para Dallas, eu tomei um susto. Na hora que a gente chegou em Dallas, aí deu no noticiário: olha, está vindo um tufão, um ciclone de Oklahoma, e ele está vindo para Dallas. Pensa num cabra que orou, não estava acostumado com aquilo tudo, né? Aí quando deu uma hora do culto, uma irmã chegou, estava quase na hora da mensagem, uma irmã chegou, e ela pedindo oração, o pastor parou tudo, louvou e falou: vamos orar, porque a irmã agora foi, assim, recebeu um livramento, quase foi apanhada. Falei: meu Deus do céu, está tão perto assim. Aí quando deu mais ou menos 10 da noite, queridos, eu nunca tinha visto aquilo. O celular tocou tudo de uma vez, né? Que quando tem alerta, o celular aciona tudo de uma vez. E uma sirene, né? Rapaz, assustador. Falei: Jesus, deixa eu voltar para a Flórida. Sangue do Cordeiro tem poder aqui. Terremotos, tudo isso está acontecendo, está precedendo, anunciando que o Cordeiro está voltando, que Jesus está voltando, que o nosso Rei está voltando. Daqui a pouco, a gente vai deixar esse plano terreno aqui e a gente vai entrar com Ele lá na glória, para que o nome dEle seja glorificado. Mas eu quero falar nesta manhã sobre 5 coisas que haverá no inferno e a igreja não pode perder. Pastor, que loucura é essa? Olhe bem, vou lhe dar o tema de novo. 5 coisas que haverá no inferno, que existirá no inferno, mas a igreja não pode perder aqui na terra. Parece um tanto estranho, mas quando eu abro a Bíblia, nesse capítulo que nós lemos, Jesus, ao compartilhar algo sobre a vida após a morte, sobre a eternidade, ele cita nessa história 2 histórias distintas, ou 2 pessoas distintas que fazem parte de uma mesma história. A Bíblia diz que havia um homem rico, um homem que talvez não temeu a Deus, não se importou com a eternidade, que viveu regaladamente e esplendidamente aqui na terra, mas não se importou com a eternidade. Pastor, ter dinheiro, ter riqueza é pecado? Não, só se isso não vier de Deus. Se não vier de Deus, se o coração estiver nisso, aí é um problema. Por que eu digo isso? Porque em contrapartida nós temos um dos homens mais poderosos da terra, chamado Jó, e é assunto do céu, é assunto do céu. Se fosse nos dias de hoje, talvez seria um morador do Lago Sul.
E Deus está olhando para ele e está dizendo, a minha referência na terra é ele. Ouviu meu servo Jó? Viram? Olha, homem reto, íntegro e temente a mim igual ele não há. Então o problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E esse caso aqui, parece que amaram mais o dinheiro do que o Deus que criou todas as coisas. Em contrapartida, nós temos a história de um mendigo. Vocês conhecem bem essa parábola, foi tema de minissérie, né, passada na TV Record, ilustraram. Mas esse, por sua vez, a Bíblia Sagrada diz que passou maus bocados aqui nessa terra. Até que um dia ambos morrem. Um é recolhido ao seio de Abraão, ao lugar que aguarda por nós, né, se Jesus não voltar antes, ou que os santos estão aguardando, né, eu acredito assim, né, a volta do Cordeiro. E outro foi levado ao Hades. Só que a Bíblia diz que a concentração aqui da parábola não está no céu, escute bem. A concentração aqui do que Jesus está focando está no caso do homem rico. Lázaro resolveu o seu problema. Como diria Paulo, ele combateu o seu bom combate, terminou a sua carreira e guardou a fé. E a coroa da justiça está o aguardando, não só a ele, mas a todos aqueles que amam a vinda e a volta do nosso Rei, para a glória do nome do Senhor. Agora a Bíblia diz que esse outro, em contrapartida, é assunto do céu, ou é assunto do que Jesus vai ensinar de como nós devemos ser cuidadosos com aquele grande dia. E a história se deslancha aqui, você conhece, nós lemos. Ele vai falar do sofrimento, do sacrifício, vai falar dos contratempos, daquele lugar terrível, né, que Jesus não criou para nós, pelo contrário, foi criado para o diabo e os seus anjos que se rebelaram. Mas infelizmente esse cidadão está dentro desse contexto. E nós vamos ver aqui, através dessa parábola, a aflição deste homem ao estar neste lugar. E algumas coisas, algumas coisas que estão destacadas nesse texto, que eu acho que a igreja não pode perder de modo algum. Está acontecendo com este camarada aqui, num ponto de vista do lado ruim, mas da perspectiva boa do que vou falar aqui, a igreja não pode perder. Então, para que eu seja sucinto, a primeira coisa que haverá no inferno, segundo essa parábola, mas a igreja não pode perder na terra, é consciência da realidade. Eu vou repetir isso. Haverá no inferno consciência da realidade. A igreja não pode perder a consciência da realidade. No verso de número 23, está dito lá que ele está atormentado, né? Vou até ler o verso 23 para a gente ir recapitulando aqui. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olhe bem, queridos, ele não está inconsciente no inferno, ele não está adormecido lá no inferno, no Hades, não. Ele está vendo literalmente o que está acontecendo. Parece que do céu não dá para ver o que está acontecendo no inferno, digo, do ponto de vista dessa parábola. Mas do inferno parece que dá para se observar o que está acontecendo no seio de Abraão. E ele está extremamente consciente. Ele vai sofrer dores, ele vai sofrer angústia, ele vai sofrer todas essas coisas. E está extremamente consciente. Então, não podemos perder a consciência da realidade. Haverá consciência de realidade lá. E a igreja não pode perder a consciência da realidade. E qual é a consciência que eu quero falar nesta manhã? É que o arrebatamento é real. Às vezes nós estamos... Uma parte da igreja está como aquela parábola das 10 virgens, que até compartilhamos lá no seminário. Estão adormecidos, pensando que Jesus não vai voltar nunca, pensando que esse dia nunca vai chegar. Parece aquele hino antigo cantado pelo Renascer Praise, né? Parece que esse dia nunca vai chegar. Mas eu digo, querido, Jesus está voltando. A igreja não pode perder a consciência da realidade. Nós estamos vendo uma igreja aí fora que se preocupa mais com as coisas
coisas da terra do que com as coisas do céu. É muito bom a gente ter um carro, é muito bom a gente ter uma casa nova, é muito bom a gente ser tocado de modo natural aqui nessa terra, mas melhor do que qualquer coisa é ter um nome escrito no livro da vida, é saber que um dia essa trombeta vai soar, e quem estiver aqui e crê nele até as últimas consequências será arrebatado para encontrar com ele nos ares. Chega de uma igreja adormecida, chega de uma igreja que não se preocupa com os pecadores. Está na hora da igreja voltar a ter consciência que existe o inferno e que existe o céu. Olha para quem está do seu lado e diga: não perca a consciência não, meu irmão. Diga: é a última hora. Não é a hora de adormecer espiritualmente, não. É hora da gente saber que a coisa é séria. Eu me lembro de um sermão que revolucionou a Inglaterra, a Nova Inglaterra. Jonathan Edwards. Os que amam a palavra de Deus aí sabem. Os que amam a história da igreja sabem. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz a história que Jonathan Edwards, antes de pregar esse sermão, ele ficou 3 dias sem comer, 3 noites sem comer. E ele dizia o seguinte, ficou 3 dias em oração dizendo: Senhor, me dê a Nova Inglaterra para o Senhor. E ele, quando começou a pregar esse sermão, não era um sermão dos que a gente vê hoje, né? Porque eu não tenho nada contra, mas os sermãos hoje é só para a terra, né? Eu sei que cada regra tem exceção, mas ele começou a falar da realidade. Ele dizia o seguinte: olha, Deus não é brincadeira não, eu sei que Ele é amor, eu sei que Ele é graça, mas Ele também é juízo. Ele é o único que pode livrar o homem do inferno, é o único que pode tirar uma alma do inferno. E vocês estão brincando, estão pensando que Deus não é sério. E pregava ele o seu sermão dizendo assim: vocês estão a um passo do inferno se não se converterem, estão a um passo do inferno se não entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus. Diz a história, o sermão está na internet, depois você pode ver lá no YouTube. Diz a história que teve alguém que se levantou e chegou nele e falou assim: olha, senhor Edward, não prega essa mensagem, ela é pesada demais para nós, ela é uma mensagem pesada. Mas era a mensagem do céu. Naquela hora, queridos, diz a história que alguns começaram a ver um buraco aberto no chão. Eles dentro da igreja olhavam para o chão e viam um buraco sobre os seus pés. E sabe o que eles viram? Eles viram as chamas do inferno, eles viram gritos horríveis, e eles diziam o seguinte: nós precisamos nos converter, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Era essa mensagem pregada pelos homens de Deus, por Jonathan Edwards, por John Wesley, por Moody, por tantos outros homens de Deus. O céu é real, mas o inferno também é real. Não podemos perder a consciência da realidade. Se não tivermos consciência aqui, um dia estaremos conscientes lá. Mas eu vim dizer que Deus não criou o inferno para mim nem para você. Ele criou a gente para morar no céu junto com Ele, e o nome dele será glorificado na terra. Só quem acredita que o céu é real aí, exalte o nome do Rei aí. Shekalabandarabacai. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que preparar o caminho do noivo. Ao mesmo tempo que nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a geração que prepara o caminho do noivo. E nós precisamos ganhar alma. A igreja não pode estar adormecida nessa última hora, queridos. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus conta com você, meu querido. Nós precisamos pregar nesses últimos dias. Nós precisamos avançar como agentes do reino de Deus, como embaixadores, como embaixatrizes do reino do Senhor. E às vezes nós vamos nos acostumando tanto com esse ambiente, que a gente vai esquecendo de como estão as coisas lá fora. Porque aqui dentro da igreja é uma bênção, amados. Eu sei que cada um de nós passamos as nossas lutas. Eu sei, cada um temos os nossos vales.
Mas nós temos a misericórdia do Senhor, como diz o salmista, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. E aqui dentro a gente vai gostando. Aqui o bom perfume de Cristo exala. Aqui o diabo não faz o que quer, a hora que quer. Pelo contrário, aqui esse lugar tem dono. O Espírito Santo está com a igreja e a gente vai gostando desse lugar. A gente vai gostando das festas. A gente vai ficando abençoado e a gente vai esquecendo da consciência do que está acontecendo lá fora. Mas eu me lembro da rainha Esther. Lembra quando ela estava no palácio? Depois de ser embelezada, preparada por Mardoqueu, a Bíblia diz que ela senta no trono. E quando ela senta no trono, tem um decreto de morte causado por Amã. E isso está tomando todo o povo judeu. Só que Esther está no palácio. Lá dentro do palácio a coisa é diferenciada. Lá dentro do palácio o tratamento é VIP. É mulher de Assuero. É mulher de Xerxes, do homem mais poderoso da Pérsia. Então ela está acomodada no seu trono, ela está pacificamente, até que no capítulo 4, Mardoqueu vai lá, um intercessor, alguém com consciência da realidade. Sabe o que ele faz? Ele vai ativar a rainha que representa a igreja. Ele manda um recado, ele está lá no pórtico, não é no altar, ele está lá cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 18, lembra do que está escrito lá? Chorem sacerdotes do Senhor, entre o alpendre e o altar, é mais ou menos aqui, ó. Ele diz o seguinte: poupa o teu povo, Senhor. Mardoqueu não está dentro do palácio, ele vai para a porta do palácio, e ele está lá intercedendo, chorando, clamando, até que Esther vê aquela cena lá de dentro do palácio, e ela manda os seus eunucos, e lá um dos eunucos, e manda roupa para Mardoqueu, que ele está com roupa de pano de saco, ele está em humilhação, porque o negócio aqui fora está pesado, e aí ela manda uma roupinha para ele, ele diz: não quero roupa não, estou transliterando com as minhas palavras. Ele diz assim: manda um recado para a rainha, não pensa que por ela estar lá dentro do palácio, que a coisa está boa para ela não. Se ela não se posicionar, socorro e livramento virão da parte de Deus, de outra parte para o povo aqui, mas ela e a casa do seu pai perecerá. E mais do que isso, será que não foi para um tempo como esse que o Senhor levantou a rainha? Aí alguém vai lá dentro do palácio, dá esse recado para Esther, Esther é ativada e ela manda outro recado para Mardoqueu. Ela diz assim: olha, ninguém pode entrar na presença do rei se não for convidado, e tem 30 dias que eu não sou chamada a adentrar a presença do rei, mas manda Mardoqueu orar com o povo lá fora, manda Mardoqueu jejuar com o povo lá fora, porque eu e as minhas donzelas também jejuaremos, oraremos, e depois de 3 dias eu vou entrar na presença do rei. Se eu perecer, pereci, mas que eu vou cumprir o meu propósito, eu vou. Por quê? Porque tinha um decreto de morte lá fora, mas a rainha estava acomodada no palácio. Eu vim dizer para você, queridos, chega de ficar acomodado. Está na hora da gente lembrar que missões é responsabilidade da igreja. Está na hora da gente lembrar que tem um decreto de morte lá fora, e que o único que pode parar esse decreto é a igreja. Quando ela clama, quando ela ora, a igreja precisa voltar a ter consciência que o arrebatamento é real, que o inferno é real, que existe anjos, que existe demônios, que a eternidade não é brincadeira, mas que tem um Deus bondoso que entregou o próprio Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Consciência da realidade é o que a igreja não pode perder. A igreja não pode perder a consciência da realidade. Amém ou não amém, queridos? Esses dias Deus me deu um sonho com arrebatamento. A gente estava no Pará, foi agora no mês de janeiro, e eu falei para minha esposa: eu sonhei com arrebatamento. Mas eu não tive esse sonho que... Era um sonho, queridos. Não estou falando que é visão, não estou falando que... Não, eu sonhei. Não estou contando aqui que Deus me falou. Não, eu sonhei. Eu gosto das coisas bem claras, né? Porque hoje está um perigo, né? Tem hora que Deus dá um sonho, o profeta já diz que é uma profecia, né? Vem um sentimento no coração, aí alguém já diz que Deus está mandando falar, né? Então, uma bagunça no meio do povo de Deus. Eu gosto de João e de Ezequiel. Deus sabe para quem entrega coisa grande, né? Porque João está tendo a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Vocês lembram disso? Ele está de joelho, e a hora que ele olha para trás de joelho, ele diz que ouviu uma voz. E nós sabemos que ali está falando de Jesus, sim ou não? Apocalipse capítulo 1. Mas ele diz: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele não diz que é o Filho do Homem.
Ele diz, os olhos são como chama de fogo, cabelo é branco como a neve. Eu tenho certeza que ele sabia quem era, mas ele passa a visão do jeito que Deus está entregando. Tem gente que emenda, né? Vai por conta própria, e aí o negócio fica estreito. É por isso que tem tantas pessoas que Deus falou e não cumpriu nada. Na realidade não foi Deus, né? Porque hoje o pessoal se impressiona. Me desculpe abrir um parênteses para falar disso aqui, mas hoje o pessoal se impressiona com a profundidade das revelações. Queridos, eu não sou assim, porque a Bíblia diz que você conhece o profeta, não é porque ele falou o número da sua identidade, não é porque ele sabe o seu CPF, não é porque ele falou que você orou sozinho, não, até o diabo vê essas coisas. A Bíblia diz em Deuteronômio que conhece o profeta de Deus, é se a palavra que ele falou se cumpriu ou não. Se cumpriu, ele deve ser temido, se cumpriu, ele deve ser honrado, se não cumpriu, não adianta enrolar que falou mentira em nome do Senhor, e não sou eu quem está dizendo, quem diz é a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer, queridos, que, ou melhor, eu voltando aqui para o sonho que eu tive. Eu falei para minha esposa que eu sonhei que eu estava num lugar, parecia um campo assim aberto, como se fosse um campo de futebol, mas aberto. E tinha algumas pessoas, mais ou menos ali no púlpito, ali, de distância de mim. E elas já estavam naquele lugar olhando para o céu. E naquela hora o arrebatamento ia acontecer. E eu estava chegando para me ajuntar aquelas pessoas. Eu não vi o rosto, eu acho que a história era para mim, eu estou só contando. Só que quando eu estava olhando, o arrebatamento ia acontecer naquela hora. Nós estávamos esperando o arrebatamento. Queridos, me veio uma angústia tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que Jesus ia voltar. Sabe o que veio ao meu coração naquele momento? Às vezes que eu fui chamado para pregar em algum lugar, e eu só saía para pregar na hora do culto. Às vezes que eu estava num hotel, e eu só saía do hotel na hora do culto. É o que vinha no meu coração. E eu comecei a lembrar de todos os lugares que eu ia pregar, que eu ficava hospedado, que os pastores me hospedavam. E os momentos que eu podia pegar um folheto para evangelizar, e eu ficava dentro do quarto e não saía, só pregar. Por que que isso me angustiou? Eu acordei extremamente angustiado. Ao mesmo tempo eu falava, Deus, eu não ia perder o arrebatamento, mas que medo que eu estava de entrar diante de Deus, e como eu ia me justificar pelas oportunidades que eu tive, que eu podia ganhar uma alma e eu não ganhei. A gente vai se acostumando, a gente vai perdendo a consciência, mas eu vim dizer que Deus conta com você. Eu vim hoje não pregar talvez o que você quer ouvir, o que você veio aqui querendo ouvir. Eu vim pregar o que o Espírito colocou no meu coração. O arrebatamento é real, a igreja não pode perder a consciência. Haverá consciência lá. É melhor ter consciência aqui, é melhor ter consciência que a gente foi levantado para pregar a palavra a toda criatura para a glória de Deus. Pergunta para alguém que está do seu lado aí, perdeu a consciência ou está consciente ainda? Não perca a consciência. Segunda coisa, queridos, para que a gente não demore aqui, está no verso seguinte, no verso número 24. Diz a Bíblia que ele clamou, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Primeira coisa que haverá no inferno, a igreja não pode perder consciência da realidade. A segunda, clamor. A Bíblia diz que ele clamou dizendo, clamar é diferente de balbuciar. O que Ana fez foi balbuciar, né? Ela falou de modo bem sucinto e pouco. Mas a Bíblia diz que Deus ama aqueles que clamam. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e eu corresponder-te-ei, anunciar-te-ei coisas novas e ocultas, coisas firmes que não conheces e nem sabe. Ele não está balbuciando aqui, ele está clamando, ele está desesperado. O clamor é algo mais desesperador, é algo que a gente faz com mais intensidade. Eu costumo dizer que nós precisamos voltar a ser intenso. Hoje tem parte da igreja, não digo que é todo mundo não, queridos, que para orar, para
fechar o olho, é só Jesus na causa. A gente está perdendo a intensidade. Os nossos pais na fé passavam noite clamando. Vocês conhecem os pastores aqui que têm muito mais experiência, teve muito mais experiência que o apóstolo, do que eu. Lembra, tinha momentos aqui que a coisa ficava séria, o apóstolo subia lá para a torre e ele dizia, nós vamos orar até Deus falar. E tinha hora que Deus não falava no primeiro momento. Tinha hora que era 3 horas, 4 horas ali, queridos. Para quê? Para Deus falar. Hoje a nossa geração é micro-ondas, né? A gente quer orar 5 minutos e quer ver coisa grande acontecer. A gente quer clamar meia horinha e quer ver Deus levantar paralítico, quer ver Deus curar cego. Queridos, quem viveu coisa sobrenatural foi quem gastou tempo com Deus, foi quem teve intimidade com Deus. A igreja precisa ser intensa, haverá clamor lá, mas dá tempo da gente clamar aqui. A gente não precisa esperar chegar para clamar lá, não. Em nome de Jesus, a igreja tem que voltar a clamar, a igreja tem que voltar a buscar, até Deus abrir os céus. A igreja tem que voltar a pedir, até ela receber. E eu vim dizer que essa manhã é manhã de clamor, é manhã da gente mergulhar em águas mais profundas, é manhã da gente sair das águas que dão nos artelhos, das águas que dão nos joelhos. É hora da gente entrar nas águas que dão nos lombos e nas águas que a gente só atravessa nado. Tem águas profundas do Espírito Santo, mas é para quem clama. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Eu vim pregar para uma igreja que vai clamar, eu vim pregar para uma igreja que vai orar até Deus responder, que vai pedir até Deus abrir, que Deus vai gerar e o nome do Rei será glorificado. Não perca o clamor. Nós precisamos ser intensos, queridos. Nós precisamos voltar a ser intensos. Tem hora que não é fácil, eu sei, orar é um desafio, não é brincadeira, né? Para qualquer coisa, você vai assistir um filme, se você não tomar cuidado, você pega uma série hoje aí da Netflix, você vai uma temporada inteira. Se a gente não tomar cuidado, quando você vê, já está dando 3 horas da manhã, e você diz assim, meu Deus, eu tenho que ver só mais esse aqui. Meu Deus, já está quase na hora de dormir. É uma luta para parar. Para orar, quando você entra 10 minutos, parece que tem formiga no chão, né? Só Jesus na causa, né? Mas o diabo está tirando uma das maiores armas da igreja, que é a oração, queridos, que é o clamor, que é a busca. Não tem como. Elias, que era um homem como nós, ele clamou, ele orou, e o Senhor o respondeu. E olhe bem, queridos, eu estou falando de um profeta que orava não, falava assim, né? Como dizia a Bíblia, que chegou um capitão com 100 homens, amante de Jezebel, para buscá-lo, amante de Acabe, para buscá-lo no monte, e falou assim, homem de Deus, desce que o rei te chama. Ele não orou não, sabe o que ele falou? Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, consuma você e os 100 que estão contigo. Ele acabou de falar, o fogo desceu, consumiu os 100 e o capitão. Aí vem o outro, fala a mesma coisa, ele faz a mesma palavra, o fogo desceu. Aí vem o outro, já vem mais humilde, né? Eu sei que você é homem de Deus, não ora o Senhor não, desce comigo. Aí o Espírito falou, tá bom, pode ir com esse aí. Mas a Bíblia diz que quando o céu fechou, ele orou, queridos, ele colocou o joelho lá e ele clamava a Deus e falava com o seu moço, vai lá e vê se tem uma nuvem. A Bíblia diz que por 7 vezes o menino foi lá olhar, até que ele voltou dizendo, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Aí Elias falou, então vamos descer, diga para Acabe que é para palheirar o carro, porque vem chuva grossa de Deus aí. Nós estamos precisando voltar a clamar, estamos precisando voltar a buscar. Eu vim dizer para você, tem coisas que Deus está te esperando. Eu costumo brincar que Deus é igual ao mineiro. O mineiro não entra, viu? Chegando assim, o mineiro é desconfiado, né? Com todo respeito ao meu amigo carioca aqui, seminarista, mas o carioca não. O carioca já é mais assim, chega, faz amizade mais rápido. O mineiro não, ele dá uma olhada, né? A gente diz que lá em Minas, o mineiro come pelas beiradas, né? Ele vai chegando aos pouquinhos. Deus de vez em quando é igual ao mineiro. Ele fica de canto de olho esperando a gente. Por quê? Porque eu costumo dizer que ele é todo poderoso, mas ele é reação. Tem hora que ele espera a gente agir para ele reagir. Tem hora que ele espera você tomar uma atitude para que ele tome uma em seguida. A Bíblia diz que quando você clama, ele fica olhando. Ele sabe o que você vai pedir. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece tudo que vai sair da tua boca. A palavra nem formou os lábios, mas ele já sabe o que você vai falar. Mas ele gosta de uma igreja que clama. Ele gosta de uma igreja que pede a ele.
Ele gosta de uma igreja que não perde a intensidade mesmo no meio das lutas. E eu vim dizer para você, continue clamando. O meu Deus ainda não deu a resposta final nessa causa, que talvez para alguns já está perdido. Talvez você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Mas eu vim dizer para você, se o clamor de Elias fez Deus abrir os céus, o mesmo Deus de Elias é o mesmo que está aqui, é o mesmo que te ama. Se você clamar, Ele vai entrar na tua causa, o milagre vai tocar a tua vida na marra. Não tem para Satanás não. A igreja que clama recebe, e o nome dele é glorificado na terra. Só quem vai clamar aí, só quem vai clamar, exalte o nome dele aí. Shekalabandarabakova. Olha para quem está do seu lado e diga: haverá clamor lá. É melhor clamar aqui. Amém ou não amém? Eu não estou inventando não, está na Bíblia. Ele clamou dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. É melhor ir gemendo aqui mesmo, querido. Mas naquele dia a gente está com ele, para a glória do nome dele. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos manter a intensidade, tem que manter a intensidade do clamor. A terceira coisa que haverá no inferno e a igreja não pode perder é lágrimas. E a igreja tem perdido as lágrimas. Pastor, onde está essa referência? Essa está em Mateus capítulo 13, do verso 40 ao 43. O verso 43. Versículo 43. Desculpa. Versículo 42. Está escrito assim: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olhe bem o que vai acontecer lá vai ter lágrimas. Se haverá choro, subentendemos que haverá lágrimas, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a igreja não pode perder o espírito aquebrantado diante do Senhor. A igreja não pode deixar de chorar aos pés do Senhor Jesus. Eu me lembro de Lucas, né? Capítulo 7, se não me falha a memória, daquela mulher que ungiu os pés do Senhor Jesus, derramou um perfume caro aos pés do Senhor. Mas não foi só o perfume não, ela regava os pés do meu Senhor com as suas lágrimas. E a igreja não tem chorado mais. A igreja não tem derramado o seu espírito perante o Senhor mais. E quando a gente chora fica estranho, você já observou? Está todo mundo sem chorar, quando você chora o povo assusta, né? Tem hora que você está só se aquebrantando, o povo já está pensando um monte de besteira da gente, porque está chorando, né? Aonde foi que ele errou, né? Que a igreja está vivendo outra realidade. Antigamente a igreja chorava, era normal a igreja se aquebrantar, era normal a igreja se derramar perante o Senhor, e nós precisamos voltar às nossas raízes, às nossas origens. A igreja tem que chorar de novo, a igreja tem que se aquebrantar de novo, a igreja tem que molhar os pés dele com as lágrimas dela. Está escrito que as lágrimas são diferentes, né? Elas são algo que mexe com o coração do Senhor. E nós precisamos voltar a chorar nos pés do Senhor. Se a gente não chorar agora, vai chorar lá, queridos. Nós não, né? Em nome de Jesus, eu creio que essa palavra é só um alerta para a minha vida e para a tua vida. Mas nós entraremos lá na eternidade com Ele, e lá sim, Ele vai enxugar dos nossos olhos para sempre as lágrimas. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar derramá-la mais. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar que essas lágrimas reguem os pés dele, porque estaremos com Ele na eternidade. O Cordeiro será a nossa luz, Ele estará no meio da cidade, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, a igreja tem que voltar a chorar, a igreja tem que ser aquebrantada, a igreja tem que se derramar, porque um espírito aquebrantado, ele não resiste. A Bíblia diz que ele abençoa. Então volte a chorar nos pés do Senhor. Eu não estou dizendo para chorar só por causa das angústias, né? Porque tem gente que só chora por causa da tribulação, da luta. Não, mas deixa o espírito aquebrantar o teu espírito.
Deixa o Espírito fazer as lágrimas correrem na tua face novamente, como sinal de quebrantamento do teu espírito, do teu coração, perante a soberania daquele que fez os céus e a terra. Lá haverá choro, e não só choro, haverá ranger de dentes. 5 coisas que haverá no inferno, mas a igreja não pode perder. A igreja não pode perder a consciência da realidade. A igreja não pode perder o clamor, e a igreja não pode perder as lágrimas. A igreja tem que continuar chorando. A igreja tem que continuar derramando as lágrimas perante o Senhor da glória, porque toda vez que ela se aquebranta, o rei vem para estar com ela, o rei da glória vem para estar com ela. E a coisa mais extraordinária para mim num culto, querido, eu sei que o momento da palavra é esfuziante, né? É o que merece um maior respeito. Estamos pregando a palavra do Senhor, o momento do louvor nos prepara para a gente entrar na sala do trono, mas é tão bom quando a gente chega naquele culto que parece que o ambiente já está tomado por ele. Você já viu aquele culto que a gente chega e parece que ele já chegou primeiro? Porque ele chega com a gente é a igreja, ele habita na gente, né? Mas quando o ambiente está preparado, ele está esperando, querido. A gente chega, dobra o joelho e não tem jeito. A gente não entende o porquê, mas as lágrimas começam a rolar. A gente só declara que ele é rei, a gente só declara que ele é santo, a gente só declara que ele é o alfa, que ele é o ômega. As lágrimas vêm, o culto é sobrenatural, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, ele faz algo novo, e o nome dele é glorificado na terra. Ele está conclamando uma igreja que chora de novo. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo que ele vai pegar hoje o Superman aí, as Mulher Maravilha. Eu estou sentindo que hoje ele vai descer com a glória dele rasteira aqui. Até aquele que tem cara de delegado aqui vai ser pego por ele. Alguém vai chorar na presença dele. As lágrimas rolarão dos seus olhos, e o nome dele será glorificado na terra. Só quem concorda comigo, exalte o nome dele aí. Fala para quem está do seu lado, ele tem saudade de uma igreja que chora. Porque uma igreja que chora ama muito. Pastor, o senhor está inventando aí umas coisas fora do contexto para justificar seus pretextos. Ou não, a Bíblia diz que quando Simão viu a mulher chorando, né, que tem gente que se ofende com o choro aquebrantado do outro. Aí Simão falou, se ele soubesse quem era, saberia que é uma mulher pecadora. Ele disse, Simão, vem cá, eu não ia entrar nesse detalhe não, mas já que você provocou, eu sou reação, então eu vou reagir. Eu entrei dentro da tua casa, como é costume, você não me ofereceu água para lavar os pés, não me ofereceu uma toalha para enxugar, não me ofereceu nada, não, podia dormir sem essa, mas já que provocou, então eu vou falar com você. Essa mulher aí, Simão, desde quando eu entrei, ela não para de molhar os seus pés com as lágrimas, os meus pés com as suas lágrimas, ela enxugou com os seus próprios cabelos, e ainda derramou um perfume caro. Simão, olha aqui para mim, Simão, quem ama muito, muito a ele é perdoado, Simão. Quem é intenso, quem chora muito, Simão, recebe muito. Não vem entrar onde você não está sabendo o que está acontecendo, não. Você está perdendo o andar da carruagem. Ele tem saudade de uma igreja que chora, ele tem saudade de uma igreja que derrama lágrimas. E eu vim dizer que o Espírito do Senhor vai te pegar. A minha oração é para que hoje ele te aquebrante aqui, as lágrimas rolem, mas não como um momento de sofrimento, não, como um momento de aquebrantamento, e a glória dele vai te visitar. Alguém vai ser surpreendido aqui, alguém vai ser perdoado, alguém vai ser curado, alguém vai sair daqui de cabeça erguida, e o nome do rei será glorificado. Não tem para o diabo não, ele está no controle de uma igreja que derrama lágrimas. Só quem crê, diga comigo, eu creio. Diga, eu preciso voltar a andar com um lencinho, ó. Eu tenho o meu, porque de vez em quando a gente não se contém, né? As lágrimas vêm e a gente acaba se aquebrantando na presença dele.
Tem hora que a gente nem consegue falar direito. A gente só diz: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E a presença vem tomando o ambiente. Aquele negócio começa a ficar quente, gostoso. A gente até perde a hora, né? A gente até perde o rumo. Tem hora que dá uma saudade do céu. A gente nunca foi lá, mas como o Espírito veio de lá, o Espírito que habita a gente fica com saudade de lá. Tem hora que a gente fala: Deus, se o Senhor pudesse agora me levar, Senhor. Eu sei que eu tenho uma família para criar. Só vou pedir para o Senhor segurar um pouco, porque ainda tenho responsabilidades aqui, mas o desejo era de ir embora. Oh, coisa gostosa é a tua presença. Oh, coisa boa é chorar diante do Senhor. Oh, coisa boa é derramar lágrimas perante Ele. E quem não derrama aqui, uma hora pode derramar lá. Mas eu estou pregando para uma igreja quebrantada. Eu estou pregando para uma igreja que ainda o reconhece como Alfa, como Ômega, como Senhor, como Rei dos Reis. Eu estou pregando para uma igreja que não tem vergonha de chorar diante daquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo, o Nazareno. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo a grossa dele aqui. Eu vou dar um minuto para você adorar aí. Eu vou dar um minuto para você misturar aleluia com glória a Deus. Deixa Ele te tomar. Deixa Ele te encher. Adore a você e Ele. Aqui você pode. Aqui você pode. Aqui você não precisa manter o protocolo, não. Pode fazer igual Davi. Pode bailar. Pode fazer. Oh, Ele está na casa, Jesus está na casa. Que presença linda, querido. Que presença linda. Eu vou continuar pregando, mas deixa o Espírito Santo tocar aí. Essa obra não é de homem, essa obra é dele. É Ele quem faz, é Ele quem toca. Deixa Ele encher a tua alma do gozo do céu. Olhe para mim para a gente terminar. Olhe para mim. A quarta coisa que haverá no inferno, e a igreja não pode perder, é arrependimento. A Bíblia diz no verso 27 e 28, que este homem está arrependido, dizendo: me deixa ir na casa dos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, e eu gostaria de regressar lá, para que eles não venham para esse lugar de tormenta. Está arrependido, mas é tarde demais. Tem uma hora que não vai dar mais para alguém se arrepender. Mas ainda estamos na época da graça, ainda dá tempo. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. O Senhor só precisa de alguém que se arrependa. E arrepender, querido, não é só falar uma palavrinha bonita, não. É mudar de atitude, é mudar de direção. É igual um amigo meu que brinca comigo, que uma pessoa deu um prejuízo para ele de 30 mil reais. E era um negócio que tinham. A pessoa foi lá, vendeu o negócio, que estava no nome dele, mas era uma sociedade, e gastou todo o dinheiro. Só que depois de um tempo a pessoa diz assim para ele: rapaz, me perdoa daquele prejuízo que eu lhe dei. Ele falou: não, eu conheço o Senhor, graças a Deus você está perdoado. Eu não estou guardando nada no coração, não. Só que a pessoa ainda estava recebendo aquele dinheiro, que ela fez um acordo para quem comprou pagar a longo prazo. E aí, dentro desse acordo, a pessoa tinha pegado um carro, né, na época era um Celta, e estava recebendo R$1.000 por mês. Aí ela foi lá, falou com ele que estava arrependido, tudo isso, tudo aquilo, mas não deu nem o carro e nem o dinheiro para ele. E aí ficou assim, tipo aquela história: eu estou arrependido, mas eu não quero ter uma mudança no meu arrependimento. É como se alguém pegasse uma bicicleta sua e falou: ó, roubei a sua bicicleta, ela está aqui comigo, eu estou arrependido, mas eu não vou devolver a sua bicicleta não, viu? Eu vou continuar com ela, mas você me perdoa que eu estou arrependido. E é esse arrependimento que não pode ter na igreja, querido.
Um arrependimento que não traz mudança, um arrependimento que não traz conversão, um arrependimento que amanhã você está fazendo a mesma coisa. Não, Deus precisa que nós nos arrependamos. Eu sei que a gente é falho, que a gente é fraco. Não estou aqui para acusar pecado de ninguém, não. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da graça do Senhor. Mas o que Ele quer é sinceridade, é que você lute para uma conversão, é que você lute para uma mudança. O sermão central do Evangelho era arrependimento, querido. A Bíblia diz que João Batista vinha pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A minha Bíblia diz que Jesus chegava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que os nossos pais na fé, os pais da história, pregavam o sermão central deles, como eu te disse aqui, pecadores nas mãos de um Deus irado. O sermão de arrependimento de Moody é um dos mais famosos. Qual era a mensagem central dos homens e as mulheres de Deus? Arrependimento. É o que muda, é o que traz salvação, é o que traz restauração, é o que traz vida nova do Espírito. O Espírito não pode agir onde não há arrependimento, e arrependimento está alinhado a uma mudança de conduta. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que se prostituía não se prostitui mais. Pastor, não é fácil, mas é possível. Junto com o Espírito Santo, a gente vai meio que para lá do que para cá, mas Ele vai nos dando graça. Mas a igreja não pode perder o arrependimento. Ela tem que ter um coração arrependido, se ela quiser ver o reino de Deus para a honra e glória do nome do Senhor na terra. E eu estou orando para que Deus comece a mudar alguns sermões aí. Podemos pregar sobre todas as bênçãos de Deus, mas não podemos deixar de pregar ao arrependimento. Tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem ainda. Talvez o que eu estou falando aqui para você que já está na bênção, que já entende essas coisas, não tem tanta importância. Mas alguém lá fora precisa saber que ele tem que mudar de atitude para ver o reino de Deus. A igreja precisa pregar o arrependimento, porque Jesus está voltando. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas eu creio que Deus vai levantar uma geração que vai pregar nas casas, que vai pregar em todos os lugares, e a mensagem central será o arrependimento, será o reino de Deus é chegado até nós. Esse cara aqui está arrependido, mas não dá tempo mais. Haverá arrependimento lá, mas é melhor a gente ir se arrependendo aqui. Amém ou não amém? Eu sei que a gente não acerta todas, eu sei. Se a gente disser que não tem pecado, já nos fazemos mentirosos. Mas toda hora que você volta com sinceridade, Ele está pronto para te abençoar novamente. A diferença é a soberba e o coração aquebrantado. Olhe bem, eu já vou concluir na última coisa aqui. Mas tem dois textos que me chamam bastante atenção na Bíblia. É como Deus rejeita Saul e é como Deus perdoa Davi. Você conhece a história. Aos nossos olhos, o pecado de Saul parece, eu estou dizendo, parece ser menor do que o pecado de Davi. Saul se apressa e oferece sacrifício ao Senhor, o que era permitido só ao sacerdote, e no caso era Samuel. E a outra coisa que Saul faz, querido, é que ele poupa o melhor do rebanho daquele povo. A Bíblia diz que ele poupa o rei Agag, e ele, dos medianitas, e ele também poupa o melhor do rebanho. Samuel, quando chega na sua casa para perguntar se ele executou a ordem do Senhor, ele diz assim: você fez tudo que o Senhor mandou que você fizesse? Ele diz assim: sim, eu cumpri a palavra do Senhor à risca. E aí Samuel diz assim: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço aqui no meu ouvido? É profeta, hein? Meu Deus, ali era de dar medo, né? A Bíblia diz que ele diz assim: não, eu deixei o melhor do rebanho para oferecer ao Senhor. Olha a ideia de Saul, né? Aí a Bíblia diz que como Samuel demorou, ele foi lá e ofereceu sacrifício perante o povo. Aí a Bíblia diz que Samuel traz uma sentença de Deus para ele. Ele diz assim: olha, se você tivesse obedecido à voz do Senhor teu Deus, ainda hoje o Senhor te confirmaria como rei em Israel. Mas porque você não obedeceu, o Senhor está te destituindo e está provendo um rei que é melhor do que você. Olhe bem, Samuel sentencia e não tem misericórdia. Por quê? Você vai ver Saul falar com Samuel
Samuel assim: eu pequei contra o Senhor, mas venha comigo e me honre diante do povo. Está escrito lá em 1 Samuel. Samuel está sentenciando, ele está preocupado com honra, está preocupado com o povo, está preocupado com a aparência, está preocupado em status, está preocupado em ficar bem. Agora, quando o profeta Natan vai dar a sentença a Davi, para que eu ganhe tempo, a Bíblia diz que Davi fala assim: eu pequei contra o Senhor. Sabe que Natan fala? Mas o Senhor já te perdoou. É bem verdade que a espada não vai se apartar da tua casa, mas o Senhor já te perdoou. E no Salmo 51, a partir do verso 6, do verso 10, melhor em 11, a Bíblia vai dizer que Davi diz o seguinte: não retires de mim o teu espírito. Olhe bem, um está dizendo assim: me honra diante do povo, vem comigo, porque o povo está esperando e eu quero ser honrado diante do povo. O outro está dizendo assim: eu não estou nem aí com o povo, eu não estou nem aí com o que eu vou perder, não retire de mim o teu espírito. E para um, a palavra é: o Senhor te rejeitou, e para o outro é a palavra: o Senhor já te perdoou. O que ele não rejeita é um coração arrependido. Quem é arrependido vive a glória dele na terra. Não me importa o que deu errado, não importa onde você errou, se arrependeu, ele vai te levantar, e ele vai mostrar que ele junto com você, nem o inferno inteiro pode resistir. 1000 vai cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas sobre ti estará a glória do Senhor, e o nome do Rei será glorificado na terra. Só quem crê adora, só quem crê glorifica o nome dele. Aí, Shekalabandarabacai. E a última coisa que eu vou só citar para a gente orar, que o tempo voa aqui, né? É que não pode faltar na igreja e terá no inferno é fogo, querido. Fogo não pode faltar e lá vai ter. 5 coisas que haverá no inferno que a igreja não pode perder, e a última delas é o fogo. A Bíblia diz aqui no verso 24 que ele está atormentado nessas chamas. Eu estou atormentado nessas chamas, é o que diz aquele homem rico. Então haverá fogo lá. Mateus, como eu citei, haverá choro e ranger de dentes, né? E haverá fogo. Agora a igreja não pode perder o fogo. Haverá lá, mas o fogo que está sobre a igreja é um fogo diferente. Como assim, pastor? Ele queima, mas não consome. O fogo de lá é horrível, causador. Agora o fogo que precisa estar na igreja é o fogo que queima, mas não consome. Aonde está isso, pastor? Lá em Êxodo, você lembra da história de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, versículo 5. Moisés vai ver a sarça, não é porque ela está queimando, né? Vocês conhecem aqui, estamos entre homens e mulheres de Deus aqui. Era costume lá no deserto, tem hora por causa do calor intenso, acontecer alguns fogaréis. Então não era o fogo que chamou a atenção de Moisés. Sabe o que chamou a atenção? É porque a sarça queimava e não se consumia. Ele olhou o fogo queimando a sarça. Uma hora, aqui olhou, agora está queimando. Aí interteu lá, pastoreando as ovelhinhas, né? Aí daqui uma hora depois ele olha de novo, a sarça está queimando do mesmo jeito. Ele falou: opa, eu vou ver que maravilha é essa. Por que essa sarça queima e não se consome? Aí quando ele vai andando, o meu Deus brada lá do meio da sarça: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão teu pai, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e eu desci aqui a fim de livrar o meu povo de Israel. A igreja não pode perder o fogo. A igreja tem que ter uma chama que não queima ela para o mal, mas que queima o pecado, que queima o diabo, que queima as outras coisas. A igreja não pode perder o fogo. Eu costumo dizer que uma igreja sem fogo, querido, ela pode ter status de que vive, mas ela está morta. O que faz a diferença não é o quanto eu falo bonito, o que faz a diferença não é o quanto eu estudei as áreas científicas, as psicológicas, não. O que faz a diferença é a chama dele na minha vida. O que faz a diferença é o fogo dele na tua vida. O diabo não teme um homem importante, ele teme quem tem fogo, ele teme quem tem autoridade, ele teme quem tem presença do Espírito na vida dele e dela na terra. Shekalabandarabacai, tem fogo aí na tua vida? Tem fogo aí na tua vida?
Se tiver fogo aqui hoje, nós vamos fazer uma fogueira santa, não é imitando os primos não, mas é uma fogueira do céu, que vai queimar o diabo, que vai queimar a enfermidade, que vai queimar a miséria. Eu não sei quais são os demônios que estão vindo contra a tua vida, mas eu sei é que o fogo que está em você é maior do que o inferno inteiro reunido. A chama que está sobre você é chama de vida, traz cura, traz salvação, traz libertação e traz vida eterna para a glória de Deus. Eu quero encerrar dizendo que a igreja é muito parecida com o menorá. Lembra do candeeiro de ouro? Que era sete chamas. Você lembra como é que era feito o candeeiro? Ele era feito em ouro batido. E dentro do candeeiro tinha que ser colocado o azeite. Para quê? Para acender o fogo. O fogo ficava na cabeça do candeeiro. Dentro do candeeiro era o azeite. Ninguém viu o azeite, mas todo mundo viu o fogo. Você sabe aonde eu quero chegar aqui, né? Ninguém vê o azeite, mas todo mundo vê quem tem fogo. Shekalabandarabacai. Tem que ter fogo, tem que ter fogo. Se você falar para mim que tem azeite e não tem fogo, tem alguma coisa errada. Porque todo mundo que tem azeite, a cabeça está queimando. A unção dele gera a chama dele. Ele é um fogo consumidor. Eu vim dizer que hoje ele vai encandecer alguém aqui. Hoje ele vai acender a chama na vida de alguém aqui. Eu vim dizer que alguém vai ser usado para curar enfermos, para expulsar demônios. Alguém vai ser usado para parar decreto de morte. Alguém vai ser usado para trazer a vida. Alguém vai ser usado para parar a miséria e trazer prosperidade. Alguém vai trazer fogo. Alguém vai carregar fogo. Alguém cheio do Espírito vai trazer fogo. E o nome dele será glorificado na terra. A igreja não pode perder o fogo. A igreja não pode perder a chama. A igreja tem que ter a chama do Espírito do Senhor. E essa igreja tem fogo. A história dessa igreja é uma história de fogo, querido. Todo lugar que a gente chega aí, que a gente prega, eu prego muito nas igrejas batistas, presbiterianas, e às vezes eu estou pregando fora de Brasília. Aí eu falo, eu sou da Casa da Benção. Alguém fala assim, você é lá do Odoriel, né? Aí eu falo, sim. Aí eles falam assim comigo, rapaz, eu já fui de lá. Eu falei, o que foi? Porque minha mãe era endemoniada. E a gente levava em todo lugar. Quando chegava lá, aquele homem orava, né? Vinha um fogo, os demônios saíam, né? Você é daquela igreja do fogo, né? Tem lugares que eu cheguei para pregar lá nos Estados Unidos. Eu cheguei em Orlando uma vez para pregar. A pastora falou assim para mim, ei, vai devagar. Eu falei, como assim? Ela, porque eu sei que a sua igreja é uma igreja de fogo, então vai devagar, porque o povo aqui ainda não está acostumado não, mas eu quero que eles recebam do que está sobre a vida de vocês. Um dia eu fui pregar na Batista aqui, queridos, aqui em Sobradinho, Batista Central, uma extensão do pastor Vilarino. Aí o pastor falou assim comigo, um amigo meu, falou, sabe por que eu estou te chamando aqui, Wellington? Eu falei, por quê? Ele falou, nosso seminário batista é muito bom. Eu sei que vocês têm uma boa palavra, mas nós temos uma boa preparação aqui. Mas sabe por que eu estou te chamando? Eu falei, por quê? Ele falou, porque nós estamos renovando a igreja. Eu falei, por que o senhor me chamou? Ele falou, porque eu não sei trazer esse fogo que vocês têm. Vocês têm um fogo diferente. Vocês têm uma glória diferente. A igreja que eu estou pregando é uma igreja que vai conservar o fogo, mas não é o fogo que traz lágrima, não é o fogo que traz ranger de dente, é o fogo santo que queima e não consome. Só quem crê no que eu estou falando fica de pé comigo aí.